Meditação sobre a primeira palavra da cruz. Você pode se assentar nesse momento? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23, do 33 ao 38, você pode acessar ou abrir aí a sua Bíblia. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, crucificaram-no ali com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Pai, disse Jesus, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Eles dividiram as suas roupas, tirando sortes. O povo ficou observando. As autoridades gritavam insultos contra ele. Ele salvou os outros, diziam. Que tente salvar a si mesmo, se é mesmo o Messias, o escolhido de Deus. Os soldados também acrescentaram suas provações, aproximando-se e lhe oferecendo vinho barato. Se você é rei dos judeus, diziam, salva-te a si mesmo. A acusação escrita acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Convido Thaís a ministração dessa primeira reflexão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Há algo profundamente revelador no fato de que a primeira palavra de Jesus na cruz não é dirigida à multidão, nem aos seus discípulos, nem a si mesmo. Ela é dirigida ao Pai. No momento de maior dor, de maior humilhação, de maior abandono, Jesus fala com Deus. A cruz, portanto, não é apenas um lugar de sofrimento. É, antes de tudo, um lugar de revelação. Ali não vemos apenas o que fizeram com Jesus. Vemos o que Deus está fazendo em Jesus. Quando Jesus diz Pai, essa palavra nos lembra que a cruz não é ruptura, mas obediência. Não é acidente, mas cumprimento da vontade do Pai. Mesmo na dor, o Filho permanece em comunhão com o Pai. Mesmo na escuridão, a relação, a propósito, a vontade sendo cumprida. E então ele diz, perdoa-lhes. Isso não é um desabafo ou uma reação emocional. É a expressão da sua missão, é um ato sacerdotal. Na cruz, Jesus não apenas sofre, ele intercede, ele ocupa o lugar de mediador. Sua primeira palavra não é de dor, é de perdão. Aquele que diante do Pai fala em favor dos que o crucificam. O perdão que brota na cruz não nasce na humanidade, não nasce no arrependimento humano, nasce no coração de Deus. Jesus não está reagindo, ele está obedecendo. Perdoa-lhes. É a vontade do Pai sendo revelada no Filho. É o propósito da encarnação, o motivo pelo qual Jesus veio. Na cruz, não vemos apenas a violência humana, vemos o coração de Deus sendo exposto. O perdão não nasce da circunstância, nasce então da vontade do Pai. E então Jesus acrescenta, porque não sabem o que fazem.
Aqui a cruz revela a condição humana. Não somos inocentes. Porém, não há apenas culpa, mas cegueira. Não há apenas erro, mas distância de Deus. A humanidade fere o próprio Deus ao não reconhecê-lo. E ainda assim, o que se levanta da cruz não é condenação imediata, não é acusação, é intercessão. Jesus, mesmo sendo a vítima, assume o papel de intercessor. Ao falar com o Pai e defender quem o está matando, Cristo reafirma sua missão: salvar, não condenar. A cruz expõe ao mesmo tempo a profundidade do pecado e a profundidade da graça. Hoje, no ofício de trevas, enquanto as luzes se apagam, nós somos lembrados da seriedade desse momento, do peso do pecado, do silêncio da morte. Mas mesmo quando tudo escurece, uma voz ainda se levanta na cruz. E essa voz revela quem Deus é. Antes de qualquer resposta humana, antes de qualquer decisão nossa, a cruz nos chama a contemplar. Contemplar o Filho que obedece, contemplar o Pai, cuja vontade se cumpre. Contemplar o Deus que em Cristo intercede. A primeira palavra da cruz não começa conosco, não fala sobre nós. Ela começa em Deus e nela vemos o coração do Pai sendo revelado no Filho. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Onipotente Deus, cujo Filho amado só subiu à glória depois de crucificado, concede-nos, misericordioso, que seguindo o caminho da cruz, seja ele para nós vereda de vida e paz. Pelo mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Segunda palavra. Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 39 ao 43. Um dos criminosos que estavam ali dependurados começou a insultá-lo. Você não é o Messias, salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Perguntou. Você está sob a mesma sentença que ele. Em nosso caso, é justo que seja assim. Estamos recebendo aquilo que merecemos, mas este homem não fez nada de errado. Jesus, continuou ele, lembre-se de mim quando você finalmente for rei. Digo-lhe a verdade, respondeu Jesus. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É muito interessante a gente pensar que o primeiro santo da tradição cristã, conhecido tradicionalmente como São Dimas, ele não tem obras, ele não tem justiça. A verdade é que ele não tem méritos. A grande verdade é que ele não tem nada, ele só tem coisas injustas para apresentar. Uma vida de injustiça e pecados.
E para falar a verdade, ele não tem nem tempo. Porque ele está quase morrendo. Óbvio, para nós protestantes, numa leitura estrita da Escritura, entendendo o que a Escritura costuma dizer a respeito de todos os crentes, todos nós somos santos. Dentro da teologia romana, somente aqueles que morrem e vão direto para o céu, né? Somente os santos fazem isso. Os demais, que não tiveram tamanho aperfeiçoamento, eles passam por um período temporal de purgação, né, dos seus pecados. Isso nem vem ao caso aqui. A grande questão é que, independentemente do protestante estar certo, no sentido de que todos são filhos de Deus, agora são santos e acabou, não temos mais conversa. Isso se aplica diretamente à nossa alma quando morremos, estamos no paraíso ou estamos no inferno. Ou se o católico está certo, ele vai ter que passar por um período de purgação para que então ele possa acessar a glória celestial. Não interessa. A questão aqui, que independentemente de estar certo ou não esses dois lados da discussão, Jesus está dizendo para esse cara assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meu irmão, você tem dúvida sobre a possibilidade de você ser um santo? Olha só, olha esse cara aqui. Ele não tem obra, ele não tem nada. Pelo contrário, ele só tem crime pelo qual ele está sendo acusado. A única coisa que resta a ele é pedir a Jesus que se lembre dele. Ele não pede um assento à direita ou à esquerda. Ele está só falando assim: cara, tem alguma coisa nesse cara. Ele não está blasfemando, ele não está xingando os seus acusadores. Pelo contrário, ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Esse cara tem alguma coisa. Eu não sei como, teologicamente, até porque eu não estou com muito tempo para pensar sobre a teologia disso que está acontecendo aqui, mas eu sinto no meu coração que ele é rei. E ele vira para o lado e fala assim: Yeshua, lembra de mim quando você se tornar rei? Talvez eu não sei como ele elaborou aquilo no coração. Ele ficou pensando: olha, está escrito ali em cima, rei dos judeus. Se isso tudo for verdade, por favor, não esquece de mim não. Eu sei que eu estou sendo condenado por crimes que eu cometi. Mas ele não. E ele não pede um lugar à direita ou à esquerda. É o verdadeiro Kyrie eleison. Senhor, tem piedade de mim. Diante de um mundo inteiro de trevas, eu estou vendo a única luz como uma pequena vela que está quase se apagando. Como cada uma dessas velas que a gente apaga aqui. Ele não sabe como, teológica ou politicamente, Jesus possa ser um rei. Mas também não tem tempo para elaborar. Ele parte para o mais importante. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Será que você consegue orar isso a Deus agora? A Cristo? Senhor, lembra-te de mim. Quando vieres em teu reino. Se você tivesse somente uns poucos minutos de vida agora, o que você diria para Jesus? A gente sabe de tantos casos que as pessoas estavam diante da morte, sabiam que iam morrer e de repente clamaram: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia. Lembra de mim. Não te esqueça de mim agora na hora da minha morte. E aí Jesus vira para ele e diz: em verdade eu te digo, meu filho, hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. E eu queria atentar para essas 3 palavras: hoje, comigo e paraíso. Afinal de contas, estamos meditando sobre a palavra de Cristo na cruz.
A eternidade, meu irmão, começando pelo hoje, começa agora. As decisões que você toma agora fazem parte do hoje de Deus. Para Deus não existe tempo. Não existe diferença entre o agora e o futuro e o passado. Diante de Deus está tudo estático aos seus olhos. É um agora. E Cristo está virando para ele dizendo, olha, hoje. No hoje, que é o dia da salvação. É hoje que é o dia da salvação. Você vai estar comigo. E aí eu preciso atentar para essa coisa. Comigo. É hoje. Não importa se a realidade que você está vendo em volta é só morte, condenação. A salvação chegou hoje. Hoje você vai estar comigo. Agora atente-se para o comigo. O centro da salvação, ao contrário de que muitos pensam, não é o céu. É o fato de estar do lado de Jesus. Ou melhor, é o fato de estar em Cristo Jesus. É estar do lado do rei. Quando o rei vence uma batalha, meu irmão, pelo menos era assim no passado. Hoje em dia a gente não tem muitas batalhas de reinos, mas você tem vários países lutando entre si. E quando um ganha, normalmente o povo que é tomado ali por aquele lugar fala, poxa, eu tenho que me adequar a esse que ganhou agora. Se eu já não estava adequado, agora eu me adequo a ele. Se eu não estava do lado dele na guerra, agora é que eu me adeque e esteja do lado dele, porque senão eu estou destruído. Já era para mim. E Jesus fala com ele, olha, hoje você vai estar comigo. Meu irmão, para de ficar olhando para o céu, como se lá fosse o fim da vida. O paraíso só é paraíso porque você vai estar comigo. Você vai estar com Cristo. Em Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui para ele. Cara, em verdade eu te digo, hoje mesmo você estará comigo. Você está aqui comigo do meu lado. Na eternidade não faz diferença. A sua eternidade é um espelho de como você está agora. Você está comigo? Se sim, se você está animado a estar comigo até na hora da minha morte, você também vai estar comigo no paraíso. E sobre o paraíso eu queria te lembrar. A melhor tradução para paraíso não é céu. A tradução melhor para paraíso, adivinha, é paraíso. Jesus está fazendo um trocadilho com a estaca na qual ele está pendurado. Olha, a realidade dessa estaca aqui, nós estamos pregados nela, tem sangue. Tem uma coroa na minha cabeça para dizer que eu sou rei, mas no sentido de zombar de mim e de me bater. Mas eu olho para isso tudo aqui e vejo para além da cruz. Eu vejo as árvores de um paraíso. Sabe o que é isso? Pecador, pecadora. Você está comigo aqui por causa dos seus pecados. Mas eu estou arrancando você do pecado. E eu estou te levando de volta para o Éden. Porque tudo começou lá. Nós somos tirados de um paraíso. De um mundo perfeito criado por Deus para que nós possamos desfrutar como seres humanos. Jesus está agora transportando esse homem dali, daquele madeiro da cruz, para o paraíso da eternidade. E é paraíso não porque é lá no céu, a trilhões de anos-luz. É paraíso porque está no Cristo. É paraíso porque está em Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a tua paz. Oremos. Ó Senhor Jesus Cristo, que por tua morte tiraste o aguilhão da morte, concede que nós que te servimos, de tal maneira, sigamos por fé o caminho que nos ensinaste por tua vida, paixão e morte, que afinal adormeçamos em ti, por tua misericórdia, que vives com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Terceira palavra da cruz. Mulher, eis aí o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe. João 19, 25 ao 27. A mãe de Jesus estava ao lado da cruz. Também estava sua irmã Maria, mulher de Clopas, e também Maria Madalena. Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem amava de forma especial, ali em pé diante dele. Mãe, disse ele, eis aí o teu filho. Depois ele disse ao discípulo, veja, aí está a sua mãe. Nesse momento em diante, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Meditação sobre a terceira palavra da cruz. Essas palavras não são minhas, mas quem escreveu não pôde estar conosco. Jesus angustiado, Jesus morrendo, Jesus com dor. Jesus diante de sua mãe, a mulher que o criou, que cuidou dele, agora pendurado em uma cruz. Jesus, seu filho amado, olha de cima sua família e decide falar mais uma vez. Para todos os outros, ele era um charlatão ou um louco, que se dizia rei. Em uma situação tão vulnerável e dolorosa, ele não parecia nada além de um homem. Talvez fosse fácil para Maria enxergá-lo assim também. Primeiro, um bebê que ela cuidou. Então, uma criança que ela educou, um jovem a quem ela preparava comida e pedia ajuda, um homem que cresceu em sua casa e era tão gente quanto ela, seu filho Jesus. Aquele com uma história de nascimento muito louca. Aquele mesmo que seus dentes caíram na infância, que uma vez se machucou enquanto aprendia carpintaria. Aquele que quase matou ela de susto quando eles viajaram para a Páscoa mais ou menos 20 anos atrás. Mas nós sabemos que seu reino já era estabelecido, desde o seu nascimento. Sabemos que o menino era, na verdade, um menino rei, que seu nome era ungido, verbo eterno que veio como Salvador para esse mundo perdido. E onde foi parar esse rei? Na cruz, sangrando como homem, morrendo como homem, sendo humilhado e desrespeitado como nenhum rei deveria ser, torturado como não faz sentido para quem também era 100% Deus. Talvez então Maria só visse o seu filho na cruz, seu filho tão amado, sofrendo como nunca antes. Neste momento, Jesus olha para ela de cima para baixo, em meio a todas as suas dores tão humanas. Ele observa ela de cima como um rei em seu trono e chama mulher. Cristo não reconhece a ela como um filho,
Embora eu tivesse todo o direito de falar: mãe, eu não aguento mais, ou mãe, eu te amo, ou mãe, até logo. Cristo, mais nobre do que nunca, diz: mulher, eis aí o teu filho. Então para João, eis aí a tua mãe. Jesus Cristo assumiu toda a sua humanidade para morrer e vestiu toda a sua deidade para cuidar mais uma vez dos seus. Ele serviu como homem na cruz e serviu como Deus nessa mesma cruz, pastoreando o seu povo. Ele, o único que não precisava servir em nada, ainda decidiu vir morrer por nós. Ele que já vindo para morrer por nós, passou sua vida servindo. Ele que durante sua morte reuniu toda a sua força e autoridade, não para acabar com aquilo tudo, mas para mais uma vez guiar, cuidar, consolar, amar. Nosso Rei, quão bondoso, amoroso, misericordioso Ele é. Não apenas como homem, mas como Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado, e nós que no passado, éramos estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras más que praticávamos, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-nos diante dele santos, imaculados e irrepreensíveis. Esse é o nosso Senhor que diz: mulher, eis aí o teu filho. Ó Senhor Deus, cuida de todas as parturientes e de todas as pessoas enfermas. Protege as crianças. Suplicamos-te que nos ouças, bom Senhor. Defende a quem está só neste mundo desigual e a todas as pessoas desoladas e oprimidas. Oremos. Onipotente Deus, assim como confiaste ao discípulo amado a tua mãe e deste a ela o dom do amor, confiamos também as pessoas a quem amamos ao teu amor e cuidado, para a presente vida e para a vindoura, sabendo que tu estás fazendo por elas mais do que nós podemos desejar ou pedir. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quarta palavra da cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 45 ao 48. Meio-dia ao meio da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Já no meio da tarde, Jesus gritou em voz alta: Eli, Eli, lema sabachthani. Significa: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam lá ouviram isso e disseram: esse homem está chamando Elias. Um deles correu imediatamente
pegou uma esponja. Então, embebeu-a em vinagre, colocou-a em uma vara e deu para ele. Meditação sobre a quarta palavra da cruz. Deus meu, por que me abandonaste? A vida é tudo que nós temos. Nós podemos ser bastante apegados às coisas que nós possuímos, às pessoas que nós temos nas nossas vidas, mas, na verdade, a única coisa que a gente tem mesmo é a nossa vida, a nossa pulsação, o nosso respirar. E aí, toda vez que essa vida corre risco de ser interrompida, toda vez que essa vida é ameaçada, nós somos levados ao desespero. Ela pode ser ameaçada de muitas formas, né? Um assalto, um abuso físico ou psicológico, qualquer tipo de ameaça desse tipo. Ficamos desesperados. O coração acelera, o peito dói e a mente fica estreitada, apertada, até um pouco vazia. E aí Cristo viu a morte se aproximando. Morte que é o resultado máximo da separação entre Deus e os homens. É uma condenação a qual todo homem tem que passar sozinho. E ele viu essa morte se aproximando com certeza, não como possibilidade, como é o que acontece quando a gente às vezes fica desesperado porque teve a vida ameaçada. Cristo tinha certeza. É diferente ali do Getsêmani. No Getsêmani ainda era uma possibilidade, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas agora Cristo estava provando do amargor desse copo e tinha gosto de desamparo. Cristo estava desamparado e abandonado. E ele se sentiu assim enquanto ele cumpria a vontade do Pai. Esse desamparo pode ter começado ali no Getsêmani, quando ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. A gente não sabe qual foi a resposta de Deus. Assim, a gente sabe a resposta, né? Não vou passar. Mas a gente não sabe se isso foi dito para ele claramente. A gente não sabe se ele só ouviu o silêncio, né? Ali começou o desamparo dele. E esse desamparo permaneceu quando ele pediu aos seus amigos para que vigiassem com ele, né? Ele estava aflito, triste, angustiado. Ele pediu aos seus amigos que estivessem com ele. Os amigos até foram, né? Mas eles dormiram. Então, esse desamparo que tinha começado nessa oração foi mais consolidado ainda nesse momento em que ele percebe que, poxa, nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo, né? E é muito inusitado pensar assim que nessa situação, primeiro de possibilidade de morte, depois de certeza da morte, tudo que Jesus pediu ali para os discípulos, por exemplo, e até na cruz, talvez, foi uma companhia, um calor, um amparo. E a gente sabe que o que ele recebeu ali da parte dos discípulos foi uma presença fria, né? Uma ausência covarde e traição. E quando a gente olha para esse trecho, para esse evento da história, é muito curioso a gente parar para pensar, né, assim, no geral, que o que nos torna mais impotentes, às vezes, é justamente a ausência de ter com quem contar. Não é tanto o evento de vida que está nos ameaçando, mas é a ausência de ter uma mão amiga para apertar, um abraço, um ombro quente, né? E aí Cristo está enfrentando a morte. E o lamento que ele faz na cruz é de que ele se sentiu abandonado, sem sustento emocional. A companhia daqueles que nós amamos e a permanência dessas pessoas do nosso lado, muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. E quem já esteve por um fio sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Estar sozinho, irmãos, é como estar morto.
A vida humana, que é a única coisa que nós temos, ela só existe agora, porque antes nós fomos carregados, fomos alimentados, fomos cuidados. Nós não somos uma espécie que vive bem independente. Então, o amor, na verdade, ele vem antes da vida. O amor vem antes da vida, porque ele é que foi necessário para que houvesse laço, vínculo, existir, viver, respirar. Então, não ser amado é uma experiência muito próxima da morte. E morrer é não poder mais ser amado. Irmãos, pensando em tudo isso, nesse sentimento que Cristo está expressando desde ali no Getsêmani, tudo que ocorreu com os discípulos, e culminando ali enquanto ele estava na cruz, já próximo da morte, nós não podemos subestimar a força que nós temos enquanto comunidade, um na vida do outro. Quando nós incluímos, quando nós participamos, quando nós estamos presentes na vida dos nossos irmãos, nós temos a oportunidade de ser calor para quem está enfrentando a morte e ninguém está sabendo. E, por outro lado, a nossa omissão ou a nossa sonolência pode ser a última pedra que faltava para sepultar quem já está na via crucis. Nós precisamos uns dos outros. Porque a nossa fé, as nossas convicções, assim, quando nós somos atravessados pelo desespero, nem sempre a nossa fé, a nossa emoção, a nossa razão vai nos fazer lembrar da nossa missão. O desespero, ele estreita a mente, então a gente se perde um pouco. Então nós precisamos disso, da companhia que nos lembra qual que é a nossa missão. Cristo expressou claramente aqui, ele se sentiu desamparado e abandonado. Estava cumprindo a missão de Deus, missão que já estava posta ali desde antes da fundação do mundo, e mesmo assim ele expressou o que ele sentiu. Ele sentiu-se abandonado. E esse foi o suprassumo da experiência humana que Jesus Cristo viveu e enfrentou. Esse foi o auge da humanidade dele. Tristeza, medo e morte. E ele suportou esse desamparo para que nós não precisássemos suportar também. Irmãos, que na hora da nossa morte, nós saibamos que ele está conosco. Nós não passaremos por essa tribulação sozinhos. E que em vida, durante o sofrimento, nós estejamos amparados pela presença consoladora do nosso Deus e também amparados pelos nossos irmãos. E que sejamos esses irmãos, que são a extensão das mãos e do coração de Cristo nesse mundo. Nós te imploramos, ó Senhor Deus, que nos ouças e nos libertes, por tua agonia e suor de sangue, por tua cruz e paixão, por tua morte e sepultura, por tua ressurreição e ascensão, e pela vinda do Espírito Santo. Livra-nos, bom Senhor, no tempo de nossa tribulação, no tempo de nossa prosperidade, a hora da nossa morte e no dia do juízo. Livra-nos, bom Senhor. Conforta, suplicamos-te, Deus amoroso, teu povo abatido e desanimado, em meio às tristezas e dificuldades da vida, e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, sigam alegres sua jornada, dando-te contínuas graças por tua bondosa providência, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quinta palavra da cruz. Tenho sede.
João 19, 28 ao 29. Depois disso, Jesus soube que finalmente tudo estava concluído. Tudo se havia concluído. Estou com sede, disse ele, cumprindo o que a Bíblia havia dito. Havia ali um jarro cheio de vinagre, e então embeberam uma esponja com vinagre e a levaram até a boca de Jesus com uma vara de insulto. Meditação sobre a quinta palavra da cruz. Muito curioso e coincidente o Jaime ter destinado a mim falar sobre essa parte que Jesus fala, tenho sede. Porque é muito forte a minha relação com o elemento água. É um elemento que me move demais. Se eu estou muito cansada, um banho só já me basta. E aquilo me revigora e aquilo me renova. Quando às vezes estou com a mente muito acelerada, eu procuro, graças a Deus aqui em Minas, alguma queda d'água. E aquele cair d'água é suficiente para silenciar a minha mente. E eu fico lá olhando, parada, e aquilo ali consegue silenciar. E uma vez compartilhando isso com a Babi, ela falou, curioso, né, tua forte relação com água. E isso me fez meditar por várias vezes essa minha busca pelo elemento água. E não é diferente com Jesus. E quando a gente pensa no elemento água, ele é composto de H2O. O hidrogênio molecular é um potente agente terapêutico, agindo principalmente como antioxidante, seletivo e anti-inflamatório. Diferente de outros antioxidantes, uma estrutura minúscula permite que ele atravesse facilmente membranas celulares e barreiras biológicas, como hematoencefálica, para atuar diretamente dentro das células. O oxigênio é vital para o corpo humano, sendo essencial para a produção de energias nas células, respiração celular. E o funcionamento dos órgãos, principalmente o cérebro e o coração. Ele é transportado pela hemoglobina do sangue para oxidar nutrientes, gerando ATP, energia, e sustentando processos metabólicos, cicatrização, o sistema imunológico. De acordo com João 19, 28, nos deparamos com a expressão de Jesus, tenho sede. Ali, com certeza, ele estava demonstrando a sua natureza humana e atravessando a morte. Mas é curioso percebermos que aquele que durante a vida na terra serviu água para tantos, imergiu muitos na água, transformou água em vinho. Sabemos nós, não era qualquer água, mas sim água que transpassava a natureza humana e gerava restauração para uma vida eterna. Desde a formação do ventre da nossa mãe, em nossa composição biológica, temos a água e surgimos em água. Me refiro à placenta. Quando Nicodemos fala, terei eu de voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo,
Jesus responde: aquele que nasce da água e do Espírito poderá entrar no reino de Deus. Pensa no diálogo dele com a mulher samaritana perto ao poço, em que declarou: eu sou a água viva. Como oferecer água, como oferecer de beber, quando a água viva tem sede? Ali, sim, ali, ele estava sentindo não apenas a morte, mas sendo atravessado por toda a sede que a humanidade sentiu e poderia vir a sentir. Ali posso crer que aquela sua expressão era ele sentindo a minha e a sua sede e levando sobre ele. Assim como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Guarda, Senhor, a igreja com a tua misericórdia. E visto que a fragilidade humana sem ti não pode evitar a queda, livra-nos com teu auxílio de tudo quanto é nocivo e guia-nos ao que é proveitoso à nossa salvação. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Sexta palavra da cruz. Está consumado. João 19, verso 30. Jesus bebeu aquela esponja com vinagre, a qual falávamos antes. Jesus bebeu e disse: está concluído. Tudo foi concluído. E então, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Meditação sobre a sexta palavra da cruz. Vocês já repararam que em vários momentos do ministério de Jesus tentaram prendê-lo, mas ninguém conseguiu. A própria palavra enfatiza, porque ainda não era chegada a sua hora. Isso aparece de forma muito clara em alguns momentos no Evangelho de João, de onde lemos o relato da sua crucificação. O Filho de Deus saiu da sua glória, se humilhou, se esvaziou, foi gerado no ventre de uma virgem, nasceu de suas entranhas e foi amamentado por uma descendente de Eva. Ele precisou ser cuidado, sentiu fome, sentiu sede, como vimos. Ensinou com palavras e ações, fez discípulos e realizou sinais e maravilhas que evidenciavam: ele é o Messias. Mas a hora chegou. Ele disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Que expressão mais esquisita para quem sabia que seria
torturado e sofreria humilhantemente até a morte. Que glorificação é essa? É que o grão, meus amigos, se cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Pendurado naquele madeiro, após ser despido, açoitado e brutalmente espancado por causa do meu pecado, do seu pecado, ele ainda declara uma última palavra, como um sopro de esperança que nos prepara para o que viria. Está consumado. Mas não se engane, ele não foi consumido. Apesar do nosso vício contemporâneo de usar até acabar com coisas e pessoas. Consumado vem da palavra grega tetelestai. Jesus disse: a missão foi cumprida, o plano foi realizado, o preço foi pago e permanece pago. Nada faltou, nada ficou pelo caminho. Foi concluído e continua válido para sempre. O sangue de Jesus derramado é como um recibo entregue que diz: pago integralmente. Inclinando a cabeça, ele entrega o seu espírito. Aqui poderia ser o fim, mas é o nosso recomeço. Não nos trate, Senhor, segundo os nossos pecados, nem nos recompenses segundo as nossas iniquidades. Considera misericordioso os pesares de nossos corações e perdoa, compassivo, os pecados de teu povo. Ó Deus, nosso Pai, cuidador, cujo Filho perdoou os seus algozes enquanto sofria escárnio e morte. Fortalece a quem sofre perseguição por causa de sua fé e consciência. E a nós, teus servos e servas, dai-nos a graça de respeitar o seu testemunho e discernir a vontade, de modo que nossa sociedade seja purificada e fortalecida. Por amor de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Amém. Sétima palavra da cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 44 a 49. Por volta da hora sexta, as trevas cobriram toda a terra. O sol desapareceu até a hora nona. O véu do templo se rasgou ao meio. Então, Jesus gritou com toda a força: Pai, eis aqui o meu espírito. Podes cuidar dele agora. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus. Este homem, disse ele, realmente era uma pessoa direita. Vendo isso, toda a multidão que havia se reunido para ver o espetáculo
começou a bater no peito e a se afastar. Os que conheciam Jesus, incluindo as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe assistindo a cena. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que você guarda no coração? Parece bem naquela hora de dor e de sofrimento. Porque tem gente que fica assim, eu já tô com o pé na jaca mesmo, eu vou abrir os dedinhos aqui agora, né? Eu já tô com a ira gigantesca no coração e as pessoas estão agora me injustiçando. Olha, a coisa mais pesada para mim, e eu tenho observado que o Joãozinho tem a mesma sensação, e eu tenho observado que todo mundo tem essa mesma sensação. A sensação de estar sendo injustiçado e alguém dizer sobre você uma coisa que não é verdade, ou está te acusando de uma coisa que não é verdade. Cara, eu acho que essa é a maior dor. E na hora que você está se sentindo injustiçado, você se sente no direito de dizer algumas palavras pesadas. Não preciso nem repassar aqui algumas que costumam sair da nossa boca na hora da raiva, na hora da maior injustiça que estamos sofrendo e que olhamos para as pessoas e nos sentimos no direito. Você que é bem estourado, pavio curto, deve imaginar bem o que eu estou falando. Eu também sou assim. Mas é interessante o que saiu da boca de Jesus. Saiu um salmo. A verdade é que Jesus está o tempo todo aqui proclamando o salmo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi o autor dessas palavras? Senão o seu pai Davi. E aqui você tem Davi saindo da boca dele de novo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O coração dele, a boca dele está falando do que o coração está cheio. Seu coração está cheio da palavra de Deus? Isso não é um grito desesperado, mas é uma entrega confiante. E uma coisa que eu preciso te dizer, a fé, ela não elimina de você essa experiência do abandono, mas ela permanece diante da experiência, da sensação do abandono. Eu acho que tem coisas que marcam a gente. Tem sentimentos que marcam a gente, que fazem a gente, transportam a gente do hoje para algum momento do passado. Um deles para mim foi quando eu não lembro que bagunça eu tinha feito, ou que coisa que eu tinha feito, que deixou meu pai e minha mãe irritados comigo. E ambos me corrigiram. E não acolheram o que eu tinha para dizer. Normalmente, quando a minha mãe me xingava ou me batia, eu ia para o meu pai. E meu pai acolhia. Mas nesse dia, tanto meu pai, para quem eu recorri na última hora, que é aquele que vai dar uma palavrinha, que vai me segurar. Ele falou, você está errado. E eu comecei a tremer, e eu lembro de mim no corredor, sentado, invocado assim, pensando, com a sensação, não existe mais nenhuma saída, porque até meu pai me abandonou aqui. Eu acho que essa é a sensação de Jesus ali naquela cruz. Tipo assim, não tem mais nada para onde recorrer, não tem mais nada o que fazer. Mas a fé, a confiança que ele tinha no Pai era tanta, que agora ele chama o Pai de novo. Ele está falando, Pai, eu não tenho como ver para além disso que está aqui acontecendo agora. Mas eu confio a Ti tudo o que eu estou fazendo. Por isso que ele disse antes, está consumado. Pô, como assim está consumado? Você está enfiado numa cruz. Presta atenção. Ele está dizendo, da perspectiva do reino de Deus, isso que está acontecendo aqui,
Vocês não têm ideia. É uma entronização. Está consumado. Tudo que precisava acontecer já aconteceu. Então, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A nossa vida entregue nas mãos do Pai. Essa costuma ser a oração no livro de oração comum que a gente faz na hora de dormir, no ofício de completas. Chega nesse momento, a gente retoma esse salmo, que é um dos salmos mais ditos pelo povo de Israel até hoje. Pai não, né? Porque no salmo original não tem pai. Ele está só dizendo, Deus, entrego em tuas mãos o meu espírito. E Jesus não chama mais Deus de Deus. Aqui ele volta para o íntimo e fala, Pai, eu confio. Antes era, Deus meu, por que me desamparaste? Mas chegou um momento que ele fala assim, Pai, eu sei que você está comigo. Eu não tenho dúvida de que você está comigo, apesar de que a realidade que eu vejo aqui em volta de mim é uma realidade de crueldade, de injustiça. Talvez seja isso que você vê quando você olha para o mundo. O caos que você vê quando você olha para a sua família. É o que você vê quando olha para o cenário político brasileiro. É o que você vê em tantas situações. E às vezes parece que o que você está fazendo não faz sentido nenhum. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu continuo sendo pastor depois disso? Quantas vezes a gente não conversa isso? Eu e minha esposa. E sempre a gente chega na mesma conclusão. O que a gente fez está na mão de Deus. O serviço era dele, era por meio dele e é para ele. A fé não elimina essa experiência. Tem gente que acha que você, como cristão, tem que ficar sorrindo toda hora. As coisas ruins acontecendo e você fingindo que ela não acontece. Não, irmão. Esperança não tem a ver com otimismo. Guarda isso. Ser otimista. Eu conheço muita gente otimista que não tem esperança nenhuma. Na verdade, ele está negando a realidade. Ele diz assim, não, tá tudo bem. Estou aqui sem um braço já, no meio dessa guerra, eu tomei um monte de tiro, mas tá tudo bem, pelo menos, né, não foi na cabeça. É assim. Não, a esperança, ela não nega a realidade. Ela encara a realidade de frente. E ela encara sabendo o que está por vir. Como alguém que está na beirada de uma praia, 5 e pouca da manhã, olhando assim para o céu. Tá tudo escuro ainda. Mas ele sabe que daqui a pouco vai despontar um raiozinho de luz lá no fundo. Esperança é isso. Ela encara a realidade. Eu sei que está trevas. Eu sei que eu estou morrendo. Eu sei que eu fui injustiçado. Eu sei. Mas, Pai, tudo que eu fiz, o meu espírito, o meu fôlego está nas tuas mãos. Você continua confiando quando não sente nada, meu irmão? Porque assim, especialmente para mim, muitos aqui que enfrentam depressão, ansiedade e outras coisas, tem hora que é só essa realidade que a gente vê, parece que a gente acorda e só vê coisa ruim. Eu fico assim, eu tenho certeza que tem alguma coisa boa, mas eu não consigo enxergar. A fé cristã encara isso de frente, com esperança, não nega, ela encara. A salvação, ela não é só jurídica, ela é uma coisa relacional que o pai tem com o filho. E ele sabe, pai, eu tô ligado. Tudo tá acontecendo aqui, mas eu tô ligado que você tá comigo. Então, recebe tudo que eu fiz até agora. Recebe. Às vezes a gente tem dificuldade de entregar. A oração que Deus mais espera de você, às vezes, na sua noite, pai, eu te entrego tudo que eu fiz hoje. Não tá bem feito. E eu sei que não vai estar nunca na altura da medida do que tu mereces, mas Pai, em tuas mãos eu entrego. Tudo que eu fiz, tudo que eu sou, está na tua mão, Senhor. Pai, não se esqueça que você tem um Pai ali. Ele não perde a vida. Queria concluir com isso. Jesus não perdeu a vida, ele deu. Antes ele tinha dito no Evangelho de João, olha,
Ninguém me toma a vida. Eu a dou por minha própria vontade. É um ato sacerdotal que Jesus está fazendo aqui do início ao fim. Desde a primeira parte, para que o Pai perdoe aqueles que estão lhe ofendendo. Agora ele está aqui diante do Pai novamente. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu fôlego. Em tuas mãos eu entrego esse meu sacrifício. E esse é o ato sobre o qual hoje nós descansamos. Que é na hora de dormir, que é na hora de morrer. O cristão morre bem. A morte do cristão tem cânticos de alegria. Eu me lembro da morte de um pastor amigo meu. E ele pediu para que estivéssemos cantando. E a gente pegou o violão e começamos a cantar. Foi uma experiência linda. Porque o cristão sabe que não acabou tudo ali. Não está tudo acabado. Não é uma fuga para o mundo espiritual. A gente nem acredita nisso. A questão para nós é que a entrega, eu não sei como, mas eu estou em Cristo. Seja na vida, seja na morte. Então entrega, meu irmão. Descansa sobre o trabalho que Jesus já fez por você. Quanto à sua salvação, quanto à sua vida, quanto à sua morte. Tudo que você faz, entrega. Está feito. Agora, descanse no que Cristo fez. Só descanse. Eu quero que você ore isso comigo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diga isso a Ele. Espírito. Atende-nos agora e sempre, ó Cristo. Escuta-nos, ó Cristo, escuta-nos por tua celestial piedade. Ó Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Oremos. Permite, Senhor, que todas as pessoas que foram batizadas na morte e na ressurreição de Cristo morram para o pecado e ressuscitem para uma nova vida. E que através do sepulcro e das portas da morte, passemos para a nossa jubilosa ressurreição. Amém.